Esther, a rainha da Pérsia, feminina ou feminista? A história de Esther, ela tem a ver com essa nova realidade do povo judeu, quando eles decidem por ter reis. Então, nesse período, já o povo não era liderado por profetas, por juízes, de acordo com o que sempre era praticado desde a época de Josué, desde a época de Moisés. Então, a partir de Samuel, quando é chamado o primeiro rei, a partir daí os judeus vão viver a história dessa liderança de reis. Mas após a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, posteriormente nós vamos ter a dispersão de todo o povo de Israel. E na Pérsia encontravam já muitos judeus, se dispersaram por várias nações. E o rei, nesse período então, na Pérsia, era o rei Assuero. Nós temos que lembrar que a figura do rei era muito importante neste momento para os judeus, mas neste caso não era um rei judeu, era o rei da Pérsia. E os judeus, espalhados por todas as nações, serviam aos reis onde eles estavam vivendo. E neste caso, o rei ele era a pessoa mais importante abaixo de Deus. Daí essa ideia de que o rei, com o tempo, as pessoas aprendemos de que o rei representava Deus na terra. Então, os reis, eles eram reverenciados, eles eram adorados, eles eram cultuados e eram muito maus também. As atrocidades cometidas pelos reis eram indescritíveis. Matar para o rei era diversão. Então, quando uma pessoa se aproximava do rei, ou era porque o rei o convidara para estar presente, ou porque havia um anúncio, era anunciado antes por seus súditos ou por seus conselheiros. Então ninguém se aproximava do rei meramente porque queria falar com o rei. E ao se aproximar do rei, também não podia olhar nos olhos do rei, era sempre com os olhos baixos, com a cabeça em reverência. E o rei da Pérsia, o rei Assuero, após a invasão da Babilônia, e com essa dispersão toda do povo judeu, nos encontramos então nesse ambiente, nesse reino da Pérsia. Havia uma tradição entre esse povo persa, nesse palácio desse rei Assuero, havia uma tradição de festas regadas com vinho, mas eram vinhos em exagero, ou seja, era muito vinho, as pessoas se embebedavam, era o costume dessa festa servir vinho de forma exagerada. E nesse ambiente então, as escrituras elas relatam um momento em que os súditos do rei estão ali na festa e eles comentam que a rainha não estava presente. E aí dizem: rei, por que não chama a rainha? A rainha não está aqui para prestigiar a festa. E o rei então, influenciado por seus súditos, seus conselheiros, entre eles um personagem que vamos falar sobre ele, que é Amã, decide então convocar a rainha a vir até a sua presença. A rainha se chamava Vasti, e ela então, ao ouvir essa convocação do rei, decide não comparecer. Por que a rainha Vasti decide não comparecer? Muitos diriam: olha só, primeira reação feminista da história. Isso não tem nada a ver com feminismo, pessoal. E não é porque a rainha ela era uma mulher ou era rainha e ela, ao decidir não ir ao rei, que ela estaria afrontando ao rei. Não. O problema é que, como essas festas eram regadas com muito vinho e havia muita bebedeira, muitos homens bêbados,
A rainha então se sentiu no direito de se preservar e não se expor diante dessa situação humilhante, até mesmo por ser a rainha. Então, ela, não querendo ser humilhada diante dessas pessoas, ela se reserva a rainha, né? Ela tinha um rei, então até mesmo para preservar essa importância e essa posição ao lado de um rei, ela se nega a comparecer, e não por negar a um atendimento, a um pedido do rei, mas porque a situação era humilhante, estar diante de tantos bêbados. Então não tem nada a ver com o feminismo. Mas naquele momento, então, há uma reação dos súditos do rei e falam: rei, peraí, a rainha ela não vem a um chamado seu, isso é um absurdo, porque isso que ela está fazendo pode ser um exemplo para todas as mulheres do reino. Aí sim, podemos ver aí um certo comportamento de que as mulheres deveriam ser subservientes, mas neste momento a situação da rainha Vashti era não estar diante de homens bêbados naquele momento. E o rei então, influenciado por seus súditos, por seus conselheiros, e entre eles Amã, que era o responsável pela guarda do palácio, então ele resolve destronar, ou seja, fazer com que a rainha Vashti perdesse o seu trono. Então ela deixa de ser rainha devido a essa violação, vamos dizer assim, dessa convocação de comparecer diante do rei. Então, neste momento, então, a rainha ela perde a sua posição de rainha, né? Bom, com esse inusitado acontecimento, né, que acontece, o rei então ele é seduzido, é induzido pelos seus conselheiros a proclamar uma nova convocação de todas as jovens do reino, onde o rei escolheria a nova rainha para estar ao seu lado. Bom, todas as jovens elas são convocadas para comparecer ao rei, e a partir desse decreto que o rei proclama, e entre essas jovens existia uma garota, uma moça chamada Hadassa. Hadassa, ela era filha de judeus, portanto era judia. Só que ela vivia com seu tio chamado Mardoqueu. Os pais de Hadassa estavam mortos. As escrituras, a Bíblia não relata como foi essa morte, mas com tantas transições desses povos, né, ao serem espalhados por várias nações, ao sair da Babilônia, e depois esses povos ainda acabaram sendo servos, escravos em várias nações, e os assírios também dominavam as tribos, as 12 tribos, e agora estavam sob os domínios dos persas. Então a Hadassa ela estava vivendo com seu tio Mardoqueu, e Mardoqueu ele inclusive evita que Hadassa fosse levada junto com essas moças ao palácio, mas a guarda do rei descobre, né? Ela está lá escondida e descobre, e Hadassa então é conduzida ao palácio junto com todas as demais jovens do reino, onde seria escolhida a nova rainha. Mardoqueu, o tio de Hadassa, pensando em que ela poderia não ser bem tratada no palácio, orienta a Hadassa que ela não dissesse o seu verdadeiro nome, e assim combinam entre eles que o seu nome seria Esther. A palavra Esther significa estrela. Então ela, a partir daquele momento, diante das pessoas, diante dos súditos do rei, diante do rei, ela não seria chamada Hadassa, mas sim Esther. E essas moças elas eram convocadas ao palácio, onde elas passariam por um período de embelezamento. Então elas seriam tratadas com banhos, cabelo tratado, com perfumes, para poder então se apresentarem diante do rei. Também ali elas aprenderiam as etiquetas, né, que condizem com esse ambiente, né? Então, com os instrutores do rei, essas moças elas seriam treinadas, não só na beleza, mas também em relação aos costumes da corte. E Esther então, como todas as jovens, ela está lá no palácio, e quando chega o momento dela ser apresentada ao rei,
Bom, as moças, elas podiam escolher o que elas quisessem vestir, o que elas quisessem usar para se apresentar diante do rei. Mas quando chega o momento de Esther, ela diz para os empregados, né, do rei, os eunucos que preparavam as jovens. Então ela fala que ela não tinha preferência naquele momento, ela não ia escolher nenhuma vestimenta especial, nenhum adereço. Elas podiam escolher joias, sapatos, perfume, vestido, né, toda a indumentária. E no entanto ela fala que não, que ela deixaria a cargo dos eunucos do rei, que escolhessem a melhor indumentária, a melhor vestimenta para ela e os seus adereços. Neste momento a gente percebe que a Esther, na verdade, ela era muito mais do que a mulher judia que foi levada ao palácio. Ela era autêntica, ela não está presa a esses adereços ou esses. Ela podia escolher o vestido mais caro, a joia mais suntuosa, e no entanto ela tem autenticidade ao falar: não, eu vou me apresentar como eu sou. Eu fui convocada para estar aqui e eu vou me apresentar como eu sou, em minha essência. E ela confiava na fé que os seus antepassados haviam incutido a ela. Na verdade, a Esther não estaria diante de Deus, ela estaria diante de um rei dos homens. O verdadeiro rei para Esther era Deus. E ela confiava, ela tinha fé em por que ela deveria estar ali. Na verdade, quando nós pensamos na doutrina da preordenação, aí nós entendemos que muitas vezes nós não pensamos nisso, mas que cada um de nós, todos nós, estamos aqui nessa terra por um motivo específico, que muitas vezes nós desconhecemos. Mas quando nós estamos aqui, em qualquer posição que estejamos, de alguma forma nós podemos influenciar ou para o bem ou para o mal a todas as criaturas, a todos os filhos que Deus fez nascer nessa terra. E a nossa missão, o nosso objetivo é descobrir qual é o propósito de eu estar aqui, de eu ter nascido neste lugar, neste período de vida, neste momento. Porque às vezes uma palavra que nós falamos, uma frase que nós pronunciamos, se ela influencia a uma pessoa sequer, nós já estaremos contribuindo positivamente ou negativamente para que a pessoa possa entender o que representa a influência de Deus na nossa vida. E por isso, naquele momento, Esther, ela não está preocupada com o que ela deveria vestir ou colocar. Ela sabia quem ela era, o que ela tinha aprendido de seus pais. Bom, ao se apresentar diante do rei Assuero, a beleza de Esther é tão grande, o impressiona tanto, e o rei Assuero a ama mais que qualquer outra jovem. Ele, inclusive, deixa que as mulheres, as moças que são apresentadas, que façam pedidos, e ela nenhum pedido faz. E o rei então fica impressionado com essa beleza dessa mulher. E ele passa a amá-la tanto que ele faz dela a nova rainha da Pérsia. Ele faz uma festa, uma grande festa, para apresentar Esther como a nova rainha da Pérsia. E ali então Esther passa a ser a nova rainha, apesar de não ser persa, ela passa a ser a nova rainha da Pérsia. Mardoqueu, o tio de Esther, ele de vez em quando ia até a porta do palácio, rondava ali pelos arredores, para saber como estava a sua sobrinha, para saber como que eles estavam tratando. Então, através de contatos que ele tinha com um servidor, com um empregado do palácio, às vezes falando com um e falando com o outro, ele procurava saber o que estava acontecendo. E durante uma dessas festas que são organizadas no palácio, ele ouve 2 eunucos combinando a morte do rei. Isso faz com que Mardoqueu ele consiga levar até Esther esse acontecimento. Ele conta para Esther que 2 eunucos estavam planejando a morte do rei. Após este acontecimento, então a Esther, ela então registra, ela comenta com o rei, ela fala com o rei disso,
E isso sempre haviam crônicas que eram escritas e o rei lia essas crônicas sempre um dia depois para saber o que estava acontecendo em seu reino, né? E o rei, ao saber dessa combinação, ele então decide matar esses dois eunucos, são levados à morte. E Amã, que era o responsável pela segurança do palácio, ele então digamos, elogiado pelo rei, ele é homenageado pelo rei, né? E concede a Amã mais poder, porque ao ser descoberto esses dois eunucos, e são condenados à morte, então é como se Amã tivesse providenciado que esses dois eunucos não levassem a cabo o seu desejo, né? Certa vez, ao passar entre o povo, Amã, ele era um personagem que ele queria poder, ele queria ser reverenciado, ele queria ser cultuado, né? E isso então, ao passar entre o povo e todos reverenciando Amã, Mardoqueu está ali do lado e não o reverencia. Então Amã, ao saber que Mardoqueu não o havia reverenciado, ele fica muito nervoso e ele então decide vingar-se dos judeus. Na verdade, Mardoqueu, ele não havia reverenciado Amã, não é por rebeldia, mas ele havia aprendido, de acordo com o conhecimento de seus antepassados, que a reverência deveria ser feita a Deus. Quer dizer, o culto, né? Não uma mera reverência, mas Amã queria ser cultuado, queria ser adorado. E Mardoqueu, ele acredita que esse culto, a reverência de adoração, somente a Deus. Ele aprendeu com seus antepassados isso. E Amã então se sente, digamos, revoltado com aquilo, porque Mardoqueu não o reverencia, e ele então se aproxima do rei. E ele tenta fazer a cabeça do rei, dizendo: olha, tem um povo aí espalhado que é rebelde, que não guarda suas leis. E esse povo, ele pode ser uma ameaça ao seu trono. Eu acho que o melhor é acabar com esse povo, né? Eliminar essas ameaças. E o rei, confiando em Amã, lhe dá a Amã mais poder, inclusive o de exterminar o povo judeu. O rei lhe dá autoridade para agir de acordo com a sua vontade, inclusive matando os judeus se ele achasse que seria o melhor para o rei. Amã, muito ruim, muito mal, ele decide fazer uma forca, ele constrói uma forca de 20 metros de altura, para assim enforcar Mardoqueu de uma forma em que, através de matar Mardoqueu, ele estaria se vingando de todo o povo judeu e seria Mardoqueu um exemplo, né, para todos os judeus que quisessem fazer ou seguir o seu comportamento, né? E assim Mardoqueu, ele fica angustiado com esse decreto de Amã, não que ele ia morrer, mas ele fica chateado ao saber que, angustiado, melhor dizendo, ao saber que Amã passa a perseguir os judeus, né? Passa a perseguir, inclusive a matar os judeus com um decreto que podia exterminar o povo judeu. E ele faz de tudo para que isso chegasse até os ouvidos de Esther. E ele fala: não é possível que a Esther lá dentro seja conivente com isso, né? Ela pertence ao nosso povo, será que ela não está vendo isso? Então ele fica ao redor do palácio e tenta de todas as formas que Esther saiba do que está acontecendo. E quando ele consegue falar com Esther, a Esther fica, né, abismada. A Esther não sabia desse decreto. E ela pensa: como que eu posso ser conivente com a matança do meu próprio povo? Então é quando acontece uma situação bem delicada. Ela decide ir até a presença do rei sem ser convidada. Para comparecer à presença do rei, o rei deveria chamá-la, né? A esposa, a rainha, ou o que fosse, só poderia comparecer à presença do rei se o rei chamasse. E ela então decide por conta própria correr esse risco. Então disse Esther, que respondesse a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei.
ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então, essa escritura, ela relata o momento em que Esther, falando com Mardoqueu, ela fala, olha, reúne todo o povo, fala que nós vamos jejuar, convida todos para que jejuem durante 3 dias. E nesses 3 dias ninguém vai comer, nem vai beber nada. 3 dias, 3 noites vamos estar jejuando, porque o jejum vai nos fortalecer. E nós vamos então falar com o Senhor e pedir a ajuda ao Senhor, a Deus, que nos ajude nesse momento que está acontecendo e que Ele inspire o rei para que tome uma decisão favorável ao nosso povo. E ela termina a escritura dizendo, e se eu perecer, pereci. Ou seja, se eu for condenada por comparecer à presença do rei sem ter sido convidada, sem ter sido chamada, é porque é da vontade de Deus. Esther, ela sabia a missão dela nesta terra. Ela sabia que por algum motivo ela estava ali e que não dependia dela tomar certas decisões, porque Deus estava acima das suas vontades. Então, quando ela fala, e se perecer, pereci, ela demonstra que ela sabia, ela conhecia quem era ela e por que estava ali. Ali nós vemos um outro aspecto da mulher, uma mulher que ali sim ela tinha poder, porque ela sabia que o curso da vida dela agradava a Deus. Ela estava fazendo as coisas em que ela podia estar tranquila consigo mesma. Por isso ela fala, se perecer, pereci. Bom, então ela nessa festa, então Amã inclusive havia sido convidado para essa festa também, junto com o rei, né? Uma grande festa que ela resolve fazer em seus aposentos. Nessa comparecência dela diante do rei, ela convida o rei para uma festa especial e o Amã vai estar presente nessa festa, e nessa festa então ela vai relatar ao rei Assuero que a pessoa que havia denunciado toda aquela trama era Mardoqueu, e quem estava por trás dessa trama era Amã. Então o rei Assuero, vendo aquilo, ele então quer saber um pouco mais sobre o povo de Esther. Ele então resolve prestar homenagem, e Amã pensava que ele seria o homenageado nessa festa. E ele então descobre que ele não seria homenageado, que o homenageado seria Mardoqueu, e que inclusive Amã conduziria esta homenagem, levando Mardoqueu entre o povo nas ruas, né, para que Mardoqueu pudesse ser honrado, pudesse ser homenageado. Amã será então condenado a ser enforcado na sua própria forca. Ele havia preparado aquela forca de 20 metros para que Mardoqueu pudesse ser enforcado e ser exemplo para o povo judeu, e ele acaba sendo enforcado na sua própria forca. Assim, Esther, ela passa a ser então a rainha da Pérsia, aquela que, apesar de não ser persa, ela então promove, ela faz com que o povo judeu, com que a vida do povo judeu fosse preservada. Então aqui nós temos, fechando já o tema, essa situação dessa grande mulher que foi Esther. Dentro da sua humildade, sobressaiu a sua autenticidade. Não foi feminismo que trouxe a personalidade de Esther, mas foi o fato de ser mulher, ser autêntica, ser feminina e saber qual era a sua missão nesta terra. Na verdade, ela sabia que a sua vida estava sendo conduzida de acordo com a vontade de Deus. Espero que você tenha gostado, e se gostou, dá o seu like e compartilha para que outros possam chegar a esse mesmo conhecimento. Até o próximo vídeo.